caros alunos, bem-vindos à disciplina Estoques. Essa disciplina é composta por 5 competências e hoje vamos conhecer a primeira competência, que é conhecer o processo e variáveis da armazenagem de materiais. Essa competência é composta por alguns assuntos interessantes para nós discutirmos que vão montar toda a disciplina para frente. Esses assuntos podem ser conhecidos como alguns conceitos básicos de logística, que talvez vocês já conheçam, também a cadeia primária de suprimentos e a cadeia secundária de suprimentos. Vamos a esses conceitos. Antes de tudo, vamos falar um pouco sobre o próprio nome da disciplina, estoques. A gente pode considerar estoques como aqueles itens de posse de uma empresa. Esses itens podem ser separados ou divididos em matérias-primas, produtos em processos ou produtos acabados. Já ouviram falar sobre isso alguma vez? A matéria-prima é aquele item que não sofreu ainda nenhuma manipulação da empresa ou do homem. O componente ou o produto semi-acabado ele já sofreu alguma alteração e o produto acabado é aquele que está pronto para ser expedido, para ser levado até o cliente ou consumidor. Então, esses itens são aqueles que ficam de posse da empresa, são considerados como estoques. É importante nós discutirmos um pouco que quando a gente fala de estocagem, estoques, a gente está falando de armazenagem. Muitas vezes, quando se fala sobre logística, fala-se muito que logística é transporte. E realmente, transporte é um dos subsistemas mais importantes da logística, mas não é o único. Então, logística não é só transportar, logística não é só distribuir materiais. Logística tem outros subsistemas, como o de estoques, que é muito importante de vocês conhecerem como técnico em logística. A logística, pessoal, é composta por diversos subsistemas, como acabei de falar. E o estoque está composto dentro dele. A armazenagem é um desses sistemas. Então, quando falarmos sobre estoques, logo em breve falaremos sobre armazenagem. Então, a partir de agora, desassociem. Logística não é só transporte. Logística não é só distribuição. Já que estamos falando sobre estoques, vamos falar um pouco sobre a movimentação de estoques. Enquanto estocados, aqueles itens estão parados, mas eles estão estocados por algum motivo. Alguém vai precisar daqueles itens. Então acontece a tal da movimentação, que pode ser uma movimentação interna ou externa. Existem 3 tipos mais comuns de movimentação, que são a entrada, a saída ou a transferência, que podem acontecer interna ou internamente da empresa. A entrada, por exemplo, cada vez que a empresa compra, adquire um item para o seu estoque, ela está dando entrada no item no seu estoque. Muito fácil. Isso pode acontecer por meio de uma nota fiscal. É muito importante vocês entenderem que toda essa movimentação, seja entrada, saída ou transferência, precisa ser feita com base numa formalização. Ela não pode ocorrer de qualquer forma. Então, se a empresa compra um item, tem que haver um documento legal, que normalmente é a nota fiscal, para que aquilo dê entrada no seu estoque. A saída, pela lógica, é quando a empresa tira um item do seu estoque, ela dá saída do item no estoque. Também precisa de uma formalização, que na maioria das vezes é a nota fiscal. E o último tipo de movimentação é a transferência, que, pessoal, pode ser uma transferência de uma empresa para uma outra empresa. Por exemplo, uma empresa maior tem uma filial no interior do estado. Ela quer fazer uma movimentação, ela é a mesma pessoa jurídica, tem o mesmo CNPJ, ela faz uma transferência. Essa transferência não necessariamente precisa ser por nota fiscal, pode ser ou não. Mas existem também outros documentos de movimentação interna que são usados, como movimentação de materiais, por exemplo. Falamos agora sobre o princípio dos estoques. Desmistificamos um pouco o conceito de que logística é só transporte. Então vamos falar agora um pouco sobre a cadeia primária de suprimentos. Ela é formada por 3 atividades básicas, que é a de transportes, manutenção de estoques e processamento de pedidos. Vamos conhecer um pouco mais essas 3 atividades básicas. Elas são primárias, pessoal, porque, de certa forma, elas são muito importantes para a cadeia logística e elas concentram boa parte dos custos das atividades logísticas. A de transportes é aquela que a gente normalmente confunde um pouco com logística, é ela que concentra o maior número de custos logísticos.
Em certa forma, ela se refere a vários modelos disponíveis ou modais de transportes que são usados para levar um item, material, matéria-prima ou produto acabado de um local a outro, seja internamente ou externamente. Como assim, Luciana, eu posso fazer transporte interno? Posso movimentar internamente os meus itens que eu tenho em meu estoque. Para fazer essa movimentação, eu tenho ou preciso fazer uso de alguns equipamentos que me venham ajudar aquela movimentação a acontecer, como paleteiras ou empilhadeiras. Deem uma olhada no caderno de vocês para ficar mais fácil a compreensão. Mas também posso fazer esse transporte externo. Então aí eu vou fazer uso de caminhões ou de outros modais, como navios ou aviões quando necessário. Ainda nas atividades primárias de suprimentos, nós temos a segunda atividade, que é a de manutenção de estoques. Esse é um grande desafio do técnico em logística. Afinal, eu preciso manter as pessoas sendo atendidas com aqueles itens que elas precisam. Por exemplo, se o meu cliente tem uma demanda de um certo produto, eu preciso garantir que aquele produto vai existir em estoque. Se a empresa que eu trabalho é uma indústria e a minha área de produção precisa de certas matérias-primas numa quantidade específica para produzir, eu preciso garantir que a produção vai ter as matérias-primas na hora que for preciso para que ela produza. Então, é um grande desafio para o técnico em logística, por quê? Porque não é adequado para a empresa manter estoques altos. Estoques altos geram custos altos. Conversaremos mais sobre isso em outras competências, mas é importante que vocês entendam que é um desafio saber escolher o nível adequado de estoques. Então, a manutenção de estoques parte desse princípio. É importante manter um estoque adequado à demanda dos nossos clientes ou à demanda do nosso pessoal interno. A terceira atividade secundária chama-se processamento. Ela tem um pouco menos de custo do que as outras duas anteriores, mas nem por isso ela é menos importante. Tanto é que ela é primária, ou seja, ela é primariamente importante para que a logística aconteça, para que os estoques aconteçam adequadamente, os estoques sejam preservados adequadamente. Ela dá início ao processo de movimentação de materiais e produtos, ou seja, nesse momento é muito importante que o técnico em logística consiga identificar qual é o ciclo do pedido, qual é o ciclo desse produto, em quanto tempo que eu quero que esse produto chegue ao meu cliente. Se eu tenho que considerar que para esse produto chegar ao meu cliente, eu tenho que adquirir matéria-primas, eu tenho que estocar essa matéria-prima, que vai levar um tempo em produção, eu tenho que distribuir, ou seja, fazer chegar aquele produto ao meu cliente, é nesse momento, nesse processamento, que eu considero todas essas variáveis para trabalhar de forma que o meu cliente se sinta satisfeito e receba o produto certo na hora certa. Falamos agora sobre as atividades primárias da cadeia de suprimentos e agora vamos falar um pouco sobre as atividades secundárias. Como o próprio nome diz, as outras 3 foram aquelas mais importantes, as secundárias são 6, mas isso não quer dizer que elas não sejam importantes, quer dizer que elas pesam menos nas decisões logísticas, nas políticas logísticas e nos custos logísticos também. Elas são armazenagem, que ela está diretamente ligada à estocagem, pessoal. O que isso quer dizer? Eu preciso entender quais são todas as variáveis que eu preciso estudar e garantir para a empresa ter uma boa estocagem. Sendo essa o tamanho do espaço físico, sendo essa a quantidade de pessoas que eu vou precisar ter trabalhando, se eu preciso ter algum sistema, qual o tipo de produto que eu vou estocar, se ele tem alguma característica que eu tenho que observar. Por exemplo, existem alguns produtos que são trabalhados pela vigilância sanitária, ou seja, existem legislações específicas da vigilância sanitária que são aplicadas para esses produtos na estocagem também. Então, na armazenagem, eu preciso estudar, esse produto é um desses que precisa seguir essas características, do tipo, não encostar na parede, não misturar alimento com saneantes, não misturar cosméticos com alimentos, ou seja, tudo isso você, técnico em logística, precisa observar nessa atividade de armazenagem. Uma segunda atividade é o manuseio de materiais. Uma vez que eu estoquei, vou precisar manusear em algum momento quando eu for levá-lo para ser consumido pela produção ou levá-lo para os meus clientes consumidores. Quando isso acontecer, esse manuseio precisa ser bem observado.
Eu preciso trabalhar e definir quais são os equipamentos que eu vou usar para fazer esse manuseio. Eles não podem ser caros ao ponto de me trazer custos excessivos, mas também devem ser adequados para não trazer danos aos materiais que vão ser transportados e fazer esse transporte de forma rápida. O transporte não pode ser lento para nem atrasar a produção, nem atrasar o que o cliente está esperando. Uma terceira atividade é a embalagem de proteção. A gente falou sobre estocar, falou sobre manusear, sobre transportar. E como é que eu vou fazer isso se eu não tiver uma embalagem que proteja a integridade do produto, do item? Essa embalagem precisa ser definida de acordo com o produto, de acordo com o item, porque ela precisa garantir que ele não venha a ser danificado em nenhuma etapa do seu processo logístico, nem na estocagem, nem no seu transporte, nem em nenhum momento que ele venha a ser levado para o nosso consumidor. Uma quarta atividade é a obtenção. Obtenção, pessoal, fala de adquirir itens, fala de adquirir suprimentos para garantir que a produção vai tê-los para produzir e que aquele produto final vai chegar ao meu consumidor. É adquirir suprimentos, adquirir itens na hora certa, no momento certo, para não faltar e atender a demanda de maneira correta. A quinta atividade é a programação de produtos. Se eu sei que eu vou ter que adquirir itens, que eu vou ter que transformar aquilo em algum produto acabado, que eu tenho que levar aquele produto acabado para o meu cliente, eu preciso fazer uma atividade antes para garantir que isso vai acontecer. E é essa programação. É a atividade que diz o que vai ser feito, quando vai ser feito, por quando vai ser feito e em quanto tempo. Normalmente existe um setor dentro da empresa, que é o PCP, que ele trabalha essas atividades, essas informações, de forma que venha garantir que aquele item vai ser comprado no momento certo, que ele vai ser estocado da forma certa, na quantidade certa, que ele vai ser transformado, ou seja, processado, produzido para virar um produto acabado e que vai ser levado no tempo certo para os nossos consumidores. A sexta e última atividade é a manutenção da informação. Para tudo isso acontecer, eu preciso ter uma rede de informações que venha me garantir que elas são confiáveis, que a quantidade de estoque que eu preciso ter é adequada, que ela é uma quantidade que vai suprir minha demanda, que o tempo que o cliente espera vai ser atendido, que a programação vai ser atendida conforme aquilo que foi planejado, ou seja, essas informações precisam ser mantidas de forma seguras e viáveis para que isso venha acontecer de forma precisa dentro da empresa. Já que a gente falou sobre essas 6 atividades, eu queria falar um pouco sobre armazenagem, que é uma atividade que merece muita atenção do técnico em logística. Eu posso dividir essa atividade em 2 detalhes, que são os custos da armazenagem e os sistemas usados na armazenagem. Primeiro são os custos, eles normalmente são fixos. O que são custos fixos? Como o próprio nome diz, aqueles que existem sempre. Se eu vou armazenar, eu tenho um custo de um estoque, de um depósito fixo, eu tenho um custo das pessoas que trabalham naquele local, eu tenho um custo de uma linha de telefone, por exemplo. São fixos porque, independente da quantidade de estoque que eu tenha, aqueles custos existem sempre. Mas também existem os custos variáveis, que esse sim depende do armazém estar cheio ou não, como algum frete que eu vou ter que trabalhar. Então, eu não consegui trazer um item aqui para dentro do meu estoque, então aquilo ali eu tenho um espaço maior que eu posso fazer uma outra atividade. Existem custos que variam, mas normalmente os custos envolvidos com a armazenagem são fixos. E aí o segundo detalhe que eu queria falar sobre armazenagem são os sistemas usados na armazenagem. Eles são formados por conjuntos de equipamentos que têm a função de arrumar adequadamente as matérias-primas ou produtos acabados para facilitar a estocagem e facilitar o transporte desses itens quando forem necessários. E esses sistemas, pessoal, são formados por esses equipamentos que podem ser pallets, que são estrados de madeiras, podem ser empilhadeiras, podem ser paleteiras, uma série de sistemas que são usados para facilitar essa estocagem e essa movimentação acontecer. No caderno de vocês vão conhecer muito mais exemplos sobre isso. Nesses sistemas de armazenagem, eu ainda gostaria de dividir dois fatores para vocês observarem um pouco mais, entre sistemas estáticos e dinâmicos. Os estáticos, como o próprio nome fala, uma vez que aquele item foi estocado, ele não sofre movimentações até a hora dele ser solicitado. Então, um exemplo dele é o porta-palete convencional.
Uma vez que eu coloquei aquele item no porta-pallet, eu só vou retirar aquele item daquele local quando ele for requisitado ou pela produção ou pelo meu cliente. Já o sistema de armazenagem dinâmico, ele sofre movimentações ao longo da sua estocagem. Tá aí o exemplo para vocês nessa foto do flow rack ou flow rack, como alguns gostam de pronunciar. Isso quer dizer que eu coloco o meu item ali dentro, minha matéria-prima, meu produto acabado ou meu produto semi-acabado, e eu posso fazer movimentações naquele item, eu posso mudar uma bandeja de lugar, eu saio mudando aquele item de acordo com a minha intenção de uso. Eu quero colocar mais próximo de mim um item que eu uso com mais facilidade, um item que eu uso com mais frequência. E aí eu vou mexendo naquela estocagem de acordo com a minha conveniência. Nesse slide tem um link para vocês que também está no caderno, que é muito importante para vocês observarem um sistema dinâmico em funcionamento, diferente desse que foi apresentado na foto. Então, pessoal, esse é o fim da nossa primeira competência. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais do que viram no caderno e que vocês contribuam também lendo o caderno adequadamente, quantas vezes precisarem para entender a disciplina e fazendo as atividades que foram propostas nessa competência para vocês. Até mais!